Hoje eu tive uma dúvida. Meu sogro tem 91 anos, é ativo aparentemente, nem de longe aparenta ter idade, porém sei que ele tem problema renal. E tem doença periodontal crônica no dente 37. Optei por tentar salvar e o periodontista prescreveu amoxicilina e metronidazol por 7 dias de 8 a 8 horas para conter o avanço da doença. Porém, o mesmo não soube informar muito sobre o estado do problema renal. Sei que ele não faz diálise, faz dieta para permanecer controlado e não ter que vir fazer hemodiálise, no caso, né? Minha dúvida e a do periodontista é a seguinte: a amoxicilina tem que ser reduzida à metade da dose para não sobrecarregar o rim? Muito boa pergunta. Dúvida da Doc Tatiana é: meu sogro, 91 anos, idoso, falou para mim que é renal crônico, com doença periodontal, estou ali tentando manter o dente, não fazer exo, precisei prescrever antibiótico, né? No caso aí, amoxicilina e metronidazol. E aí, para um paciente renal crônico, que tem ali o comprometimento, né? A função renal desse paciente está comprometida, ou seja, ele não consegue eliminar tão bem os medicamentos, né? Então a filtração glomerular está comprometida. E aí, eu teria que ajustar, né, a amoxicilina ou ajustar o metronidazol para não sobrecarregar ainda mais o rim desse paciente? Bom, só para a gente ter um embasamento aqui para vocês. Se eu tenho um paciente renal crônico, tá, ou com insuficiência renal crônica, isso se traduz literalmente o rim desse paciente não está cumprindo com o seu papel adequadamente. E uma das funções do rim é eliminar as toxinas do nosso corpo, certo? Então, tudo que a gente bota para dentro, seja alimentos, bebidas, remédios, né, medicamentos, o fígado e o rim entram num processo ali, os dois trabalham juntos, para depois eliminar na urina, né, principalmente na urina, e também pode ser eliminado nas fezes, certo? Então, o rim cumpre com esse papel. Das coisas que ele faz pra gente é eliminar através da urina esses resíduos medicamentosos. Se não acontecesse, se não tivesse essa função, a gente ia tomar um medicamento, ia tomar uma dipirona, e a dipirona ia ficar ali correndo a nossa corrente sanguínea até Deus sabe quando, certo? Então, isso que é a função renal. Se eu tenho uma insuficiência renal, essa função está comprometida. Todo mundo concorda com isso? Perfeito. Pamela, então quer dizer que se num paciente renal crônico eu dei ali um medicamento, né, dei amoxicilina, quer dizer que ele não vai eliminar a amoxicilina? Depende. E é essa a resposta que eu vou dar para Tatiana agora, tá? Só o fato do paciente ser renal crônico não quer dizer que o rim dele funciona a zero, tá? A gente tem que lembrar que toda patologia, ela tem etapas, ela tem estágios, certo? Então vamos pensar assim que vocês aqui não temos doença renal crônica. O nosso rim, ele funciona 100%. Ou seja, todas as células lá, os glomérulos, né, que é a célula funcional do rim, tá ali filtrando todo o nosso sangue, né? Gente, todo o nosso sangue passa pelo rim, ele filtra ali os dejetos, enfim, volta para o organismo água, então todos os nossos líquidos passam pelo rim através do sangue, certo? Ok, na verdade o sangue passa pelo rim, ali ele leva tudo que tem que levar para o rim e para o rim filtrar, ok? Então eu e você, nosso rim, ele vai filtrar 100% de todo o nosso sangue, certo? Então a função dele é de 100%, ele está trabalhando de vento em popa. Quando um paciente começa a desenvolver uma doença renal crônica, e qual é a patologia, as duas principais patologias que levam a uma disfunção renal? Hipertensão e diabetes. Hipertensão e diabetes, tá? Então leva essa doença. Gradativamente, essas duas patologias e N outros fatores vão fazendo a função renal diminuir, certo? Então, ali o paciente, depois de, sei lá, com os anos, com os meses, né? É longo, tá, pessoal? É uma coisa que não é da noite pro dia. Doença renal crônica, inclusive, não manifesta sinais clínicos, certo? Então, de 100% vai caindo. Quando a função renal do paciente chega a 50%, o que isso quer dizer? Que, na teoria, o paciente só tem um rim funcional, certo? A gente tem dois rins. Então, se a função renal chega a 50, é como se tivesse só um rim funcionando. Pois é, quando chega a função renal a
aproximadamente menor que 15%, geralmente são os quadros graves da doença renal crônica, né? É um paciente que já tem indicação para hemodiálise. Então, sacou? Você, quem não tem doença renal crônica vai estar 100%, mas se eu tiver patologias como diabetes, hipertensão, forem descompensadas, não cuidar da minha alimentação, minha vida mesmo, né? Isso vai piorando com os anos e quando chega a menos de 15%, geralmente é quando, inclusive, o paciente começa a desenvolver os sinais e sintomas de uma doença renal crônica. Por isso que essa é uma patologia tão perigosa, inclusive, tá? Pode ser que eu e você temos já um certo nível de insuficiência renal e a gente não faz ideia, né? Especialmente se a gente é diabético e hipertenso, né? Então, o seu paciente diabético e hipertenso descompensado pode apostar que em algum grau ele já tem uma insuficiência renal, mas ela não manifesta sinais e sintomas. No caso do paciente aqui do sogro da Tatiana, que é renal crônico, olha só. Só o fato dele não fazer hemodiálise já mostra pra mim que ele não é tão grave assim, né? Então ele mesmo falou que eu cuido da minha alimentação, eu cuido da minha diabetes, eu cuido da minha pressão alta, né? Então eu cuido disso para que não avance a insuficiência renal crônica do sogro dela. Então isso é um ótimo sinal. Isso é um bom prognóstico, quer dizer que o paciente ele é renal crônico, mas ele não é tão grave. E aí, a grande dúvida é, Pamela, beleza, e o meu ajuste de dose? Vou ter que fazer ajuste de dose medicamentoso? Aí eu vou te responder com outra palavra que você detesta, mas eu vou ter que responder. Depende de dois fatores. Primeiro, o medicamento que você vai utilizar. Alguns medicamentos causam mais dano renal do que outros. Nesse caso, a gente evita esses medicamentos. Pamela, qual que medicamento que causa dano renal? Não sei. Sabe o que a gente vai ter que fazer? Olha na bula, tá? Aqui não é uma live para concurseiros para você decorar. Existem uma infinidade de medicamentos, certo, docs? Então depende do medicamento que você vai prescrever. Na dúvida, eu costumo prescrever, sei lá, Toragesic para o meu paciente pós-operatório. Então aí você vai lá na bula do Toragesic e vê, sempre vai falar sobre pacientes renais crônicos. Sempre. Gente, a bula dos nossos medicamentos tem toda a sabedoria que a gente precisa. Toda a sabedoria tá na bula. Então vai lá, vai ter ali um tópico sobre paciente renal crônico e veja se ele indica que você reduza a dose, certo? Se ele indica que você reduz a dose. Então, o primeiro fator é o medicamento que você vai prescrever. Depende, alguns não necessitam, outros sim. E segundo, qual é a gravidade da doença renal crônica desse paciente, né? Como que está o estágio dele? Ele é um paciente renal crônico grave, que já tem ali uma disfunção renal muito importante ou não? Por quê? A não ser, né, geralmente o paciente que mantém ali uma função renal acima de 50%, não há necessidade de ajuste de dose, certo? Então o que quer dizer? Quer dizer que apesar do rim dele já tá meio ali capenga, digamos assim, né? O rim dele tá bem capenga, tá fazendo papel, porque os nossos rins eles têm um trabalho muito compensatório, né? Por isso que a gente sobrevive apenas com um rim. Vocês já ouviram isso? Que a gente pode doar, né? Eu posso doar o meu rim aqui pro Cristiano e eu ainda vou continuar vivendo feliz da vida. Por quê? Porque o rim faz um trabalho compensatório, né? Quando alguma parte dele não tá funcionante, as outras, trabalham dobrado para conseguir filtrar todo o sangue. Então pode ser até que demore um pouquinho mais de tempo do que o normal para filtrar todo o meu sangue, mas vai acontecer a filtração glomerular, certo? Aí, a Ana perguntou uma pergunta linda, maravilhosa. Como saber se ele tem menos de 50% da função? Maravilhoso! Olha que pessoa, a Ana já sacou. Exatamente. Como que a gente verifica isso? Simples. Exame laboratorial, tá? E a principal, assim, docs, são vários, tudo bem? Pelo menos 3. Mas a principal que eu vou falar pra vocês... Aí, o Joel já mandou aqui pra gente. TFG. Taxa de filtração glomerular, certo? Então, é a partir dela que a gente vai avaliar se o nosso paciente renal crônico é grave ou não, certo? Se realmente vai ser necessário ajuste de dose ou não. Doc, precisaríamos de mais tempo para eu esmiuçar aqui toda a interpretação de um exame do TFG, mas eu acredito que
isso já clareou, espero, né, que isso já tenha clareado bastante a mente de vocês aí, tá bom? Então, ó, dúvida da Tati, amoxicilmetronidazol, Pamela, e aí, precisa ajustar? Depende, né, como que está a função renal do seu paciente e no caso desses dois medicamentos, os dois não são medicamentos que agridem, né, que são nefrotóxicos, né, tanto a moxi como o metronidazol não são nefrotóxicos, então isso daí a gente já deixa de lado. A nossa decisão de ajuste medicamentoso ou não vai depender realmente de como está a gravidade da função renal, em que estágio da insuficiência renal esse paciente está. Fechou, Doc? You're the best.